O professor Ari Mendes, aqui do canal Arimática Gabaritando. Meus amores, estou passando aqui para deixar uma aula aí para vocês sobre estatística para o Enem. Medidas de tendência central. Quais são elas, professor? Média, moda e mediana. Galera, esses três tópicos aí, eles não só caem na prova do Enem, eles despencam. Todas as provas do Enem até agora, você pode ter certeza que pelo menos uma, duas ou três questões de estatística estão presentes na prova, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma aula com teoria e exercícios. Assista a teoria para quando chegar nos exercícios você não ficar boiando durante a aula. Então, assista a teoria, aprenda todos os passos, porque aí na hora que você pegar as questões, vai ficar bem mais fácil para você, tá? Conto com você. Vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula, certo? Bem, galera, agora dando início aí a nossas medidas de tendência central, que a gente mencionou agora há pouco, nós falamos que as medidas de tendência central são quem? A média, a moda e a mediana, tá? Iniciando aí, falando primeiramente sobre a média aritmética simples. A média aritmética simples ela é obtida dividindo a soma de todos os valores que temos pela quantidade de valores. Suponhamos que exista uma quantidade n de dados, x1, x2, x3, até chegar no determinado xn. A média entre esses valores é dada por quem? Média é igual à soma de todos os valores. Eu pego todos os valores x1, x2, x3, até chegar no último, xn, e dividir pela quantidade de valores, correto? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui, meus jovens, é identificar o seguinte. Aqui no exemplo ele diz o seguinte, um aluno obteve as seguintes notas durante um bimestre. Quais são as notas? 9,2, tá bem aqui, ó, 9,2. Nós temos a outra nota aqui, que é 8,5. E por fim, nós temos a última nota aí, que foi 8,4. Beleza? Qual será a média de suas notas? Tá. Como é que eu vou fazer a média de acordo com o que a gente colocou aqui, galera? Somam-se todos os valores, certo? Quem são os valores? 9,2 mais quem, tio? Mais 8,5 mais quem, professor? Mais 8,4. Quantas notas nós temos? 3. Então, soma tudo e divide por 3. Aí eu vou gerar a média. Professor, se fosse 4 valores, somaria tudo, né? E dividiria por 4. Mas como nós temos simplesmente 3 notas, soma-se todas essas notas e vamos fazer uma divisão por 3, tá? Com isso, eu vou achar a média aritmética. Galera, quando eu somo 9,2 mais 8,5 mais 8,4, isso vai dar 26,1. Dividido por quanto? Por 3. Então, primeiro somamos tudo, né? Encontramos 26,1. E agora, galera, o que eu vou fazer aqui? Simples pra caramba. Eu vou simplesmente fazer essa divisão. 26 dividido por 3, galera, isso é 8,7. Pronto. Isso aqui, galera, é a média aritmética que eu precisava para esse conjunto de valores. Então, galera, muito simples. Você vem aqui, tá? Observa essa fórmulazinha aqui. Quando você quiser achar uma média aritmética simples, soma-se todos os valores que você tem e divide pela quantidade desses valores. E com isso, você acaba de obter a média aritmética simples, ok? Bem fácil, tá? Média aritmética ponderada. A média ponderada considera pesos para cada item, ou seja, em um conjunto de dados, cada item recebe uma importância. Vamos supor que tenhamos um conjunto com n dados, x1, x2, x3, até chegar no xn, onde cada dado receberá um peso, cada valor ali vai receber um peso, respectivamente P1, P2, P3, de acordo com cada item que foi dado, cada dado que foi dado. Cada item será multiplicado pelo seu peso. A média será dada pela divisão entre essa soma e a soma dos pesos considerados. A média entre esses dados será representada por quem? Ó, a média ponderada. Vou até colocar um pezinho bem aqui, tá?
média ponderada. Como é que eu vou achar isso? O primeiro dado vezes o peso respectivo a ele. Vou pegar o segundo dado com o segundo peso, o terceiro dado vezes o terceiro peso, até chegar no último. O último dado vezes o último peso, dividido pela soma dos pesos que nós tivemos. Certo? E aí, gente, eu trago um exemplo para você. Então, primeiramente, para mim achar a média ponderada, eu vou pegar cada valor, multiplicar pelo seu respectivo peso. E vou somando dado 1, né? Vezes o peso 1. Dado 2 vezes o peso 2. E vou somando. Até chegar no último. Depois eu somo, divido tudinho pela soma de quem? Dos pesos. Ok? Aqui nós temos o primeiro exemplo que diz o seguinte, ó. Uma aluna fez uma prova e obteve nota 9,1 e um trabalho com nota 8,7. A média considera que a prova tenha peso 6 e o trabalho peso 4. Vamos repetir aqui, ó. O trabalho teve nota 9,1, certo? O peso relativo a ele foi o peso 6, porque ele falou que é respectivamente, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser peso 6 e essa nota aqui, ó, ela vai ter um peso 4. Professor, e aí, como é que eu vou desenvolver isso aqui? Galera, super fácil, tá? Vamos achar logo a média ponderada. Como é que eu vou fazer aí, tio? Primeiramente, nós vamos pegar a nota. A nota é quem? É 9,1 vezes o peso. O peso é 6. Mais a outra nota é 8,7. Qual é o peso dessa segunda nota, tio? É 4. Aí eu vou fazer o quê? Somar, dividir por quem? Pela soma dos pesos. Quem são os pesos, gente? O peso 1 é 6, o peso 2 é 4. Ok, galera? Então vamos fazer o seguinte. 9,1, se eu multiplicar isso por 6, eu vou... Deixa eu apagar bem aqui, que ficou meio estranho aqui, tá? Vamos fazer assim. Galera, se eu pegasse, por exemplo, 9,1 vezes 6, isso vai dar 54,6. Somado com quem? Com 8,7 vezes 4. Isso vai dar 34,8 dividido por quem? Por 10. Professor, então a média ponderada nesse caso aí, quando eu somar 54,6 mais 34,8, certo? Eu vou encontrar 89,4, certo? Tudo isso dividido por quem? Por 10. Se eu vou dividir por 10, aqui é super simples, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então é 8,94 a média ponderada aí para esse conjunto de valores, certo? Uma questão que dá para entender super fácil, uma questão que a gente não precisa se matar para entender, porque é super simples. Média aritmética simples. Soma todos os dados, divide pela quantidade de valores. Média aritmética ponderada, multiplica cada valor pelo seu respectivo peso e vai somando. Quando chegar no último, aí você vai dividir tudo isso por quem? Pela soma dos pesos, e com isso você acaba de encontrar a média aritmética ponderada. Ok, galera? Show demais. Galera, aí também nós temos aí a média geométrica, tá? Média geométrica. É bom que o aluno fique ligado e saiba todos esses detalhes aí para depois ele não dar um vacilo na hora de uma questãozinha, tá? A média geométrica entre um conjunto de N dados é a raiz enésima da multiplicação desses dados. Considere um conjunto com N dados. Eu coloquei x1, x2, x3 até a gente parar e chegar no último, tá? Xn. A média geométrica entre esses dados é calculada por M. Gente, observa. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 valores, eu vou fazer a raiz quarta do produto desses valores. Se eu tiver só 2 valores, raiz quadrada da multiplicação desses valores. Se eu tiver 3 elementos, raiz cúbica, certo? Da multiplicação desses valores. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho a média geométrica entre 2, 8 e 32. Professor, como é que eu vou fazer essa média geométrica? Gente, vou colocar a raiz, certo? Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3. Então, bem aqui, galera, eu vou colocar o destaque, ó, a raiz cúbica. Por quê? Aqui é 1, 2, 3 valores. Se fosse 4, colocaria a raiz 4. Então, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar 2 vezes 8 vezes 32. Professor,
Raiz o quê? Cúbica. Aqui eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 8 são 16. 16 vezes quanto, professor? 32, certo? Então, meus amores, isso aí vai ser a raiz cúbica, certo? A raiz cúbica de 16 vezes 32. 16, se eu fatorar, eu vou encontrar 2 elevado a 4, beleza? O 32, se eu fatorar, eu vou encontrar 3 elevado à quinta. Agora, olha só, para você ver como ficou facinho aqui para nós, ó. Raiz cúbica, tio, 2 elevado à quarta vezes 3 elevado a 5. Eu posso deixar 2 ao cubo, vezes quem? Vezes 2. 3 elevado à quinta pode ser 3 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. E aí ficaria assim, ó. Raiz cúbica de quem? Vamos apagar bem aqui, só para a gente dar uma arrumada aqui, professor. Vai ficar assim, ó. Esse 3 vai sair da raiz, fica 2. Esse outro aqui vai sair da raiz. E sobrou a raiz cúbica de quem, professor? 2 vezes 9, porque aqui dá 9, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, tá? Isso vai dar quanto? 18. Então, professor, trazendo isso para cá, isso seria 6 raiz cúbica de 18, seria a nossa média geométrica, ok? Vamos nesse outro exemplo aqui, professor. Média geométrica. Então, quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer a raiz, o quê? Quinta, de quem? De 1, vezes 2, certo? Vezes 4, vezes 1, vezes 4. Ok, professor? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser a raiz quinta de quem? De 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Professor, a média geométrica é fácil de fazer? É. Porque se eu fatorar, por exemplo, 32, eu vou encontrar 2 elevado a 5, certo? Então, galera, eu posso cortar isso aqui, ó, aí ficou 2. Tá aí, galera, minha média geométrica é o 2. Você vê, galera, que é um conteúdo simples, tá? Mas você tem que estar ligado, tem que entender, tem que observar todos os detalhes para você não dar um vacilo depois. Certinho? Média harmônica. A média harmônica de um conjunto de n dados é obtida dividindo a quantidade de dados pela soma dos inversos desses dados. Considerando um conjunto de n dados, x1, x2, x3, quantos x tiver, a média harmônica entre esses dados é calculada por h. Ali eu coloquei na fórmula como mh para ficar mais simples para você lembrar média harmônica, tá bom? O que seria essa média harmônica? É o n, que é a quantidade de dados. Você vai pegar aqui, ó. Esse n é a quantidade de dados, certo? A quantidade de dados que a questão te fornece. E aqui embaixo, professor, como é que seria isso? É o inverso dos valores que foram fornecidos para ti. Por exemplo, se o cara te deu 2, é porque é 2 sobre 1. Se o cara te deu 5, isso é 5 sobre 1. Se o cara te deu 6, é porque isso aqui é 6 sobre 1. Convém lembrar isso aí, ok? Então, professor, como é que eu vou achar essa média harmônica? Tá, vamos lá. Eu vou pegar o conjunto de dados. Quantos dados eu tenho, professor? Você pode conferir aqui, 1, 2, 3. Então, vem 3 para cá. E embaixo é 1 sobre 2, né? O inverso disso aqui. Você pega e troca o numerador pelo denominador. Mais 5 sobre 1, você vai escrever 1/5. 6 sobre 1, você vai escrever do mesmo jeito 1/6. Professor, e agora? O que você vai fazer aí? Vamos tirar o MMC aqui embaixo, porque isso aqui é uma adição de frações com denominadores diferentes. O MMC aí é 30, né? MMC entre 2, 5 e 6 é 30. 30 dividido por 2 é igual a 10 vezes... Não, é 15, né? 15 vezes 1 é igual a 15. Mais 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 1 é 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, galera, olha o que eu acho bem aqui. Eu tenho 3, aliás. E embaixo, se eu somar 15 mais 6 é 21, mais 5 vai dar 26, 26 sobre 30. Galera, aqui, presta atenção aqui para você entender uma coisa. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica por quem?
pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 30 sobre 26. Professor, isso aí vai dar 90, 90 dividido por 26. Professor, e se eu dividisse 90 por 26? Galera, nós iríamos encontrar um valor aproximado de 3,46, tá? Esse valor aproximado aí é a nossa média, o que? Harmônica, certo? Simples, não tem muita coisa para se complicar. É uma questão, um conteúdo fácil. Agora, galera, dando continuidade aí à nossa aula, nós vamos falar especificamente da moda, certo? Também é um conceito matemático, é um termo matemático. A moda M0 é o valor que mais aparece dentro de um conjunto quantitativo. Com isso, para identificá-la, é necessário encontrar a frequência de determinados dados. Galera, quando eu falo frequência, são aqueles valores, a repetição de valores. Se eu escrevo um dado 5 vezes, então tem uma frequência e uma repetição. Entre as medidas de centralidade, a moda é uma das poucas que podem ser aplicadas em variados conjuntos, estimativas com nomes, cores, roupas e etc. Para tal, basta calcular o termo de maior presença, aquele termo mais repetitivo. Por exemplo, supondo que os dados são as idades de um time de futebol, o levantamento deu origem ao conjunto. Pegamos lá os jogadores, fomos olhar as idades desses jogadores, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26, 27. Mas em destaque aqui, meus amores, você vai ver que o 21, ele foi o que mais se repetiu, ó, 21 de novo, bem aqui 21 de novo. Não tem nenhum outro elemento que apresentou essa quantidade de repetição. Por isso, a nossa moda desse conjunto de valores aqui é 21, certo? Verifique nesse conjunto aqui, que a moda sendo 21, eu só tenho uma moda. Eu posso dizer que esse conjunto de dados aí, ele é o quê? Ele é unimodal, por apresentar apenas uma moda, certo? Vamos para o segundo exemplo. Para apresentar as suas funcionárias com pares de sapatos, o dono de uma empresa anotou a numeração calçada por cada um delas e obteve a seguinte lista. Está aí a lista. Mas em destaque aí, galera, você pode observar que eu tenho alguns elementos com maior repetição, como por exemplo, ó, o 35, 36, 36, 36, quantas vezes? 4 vezes. E tenho também o 37 que está aparecendo quantas vezes, professor? 4 vezes. E não tem nenhum outro que passe disso. Portanto, gente, a moda aí vai ser o 36 e o 37. Então, eu tenho duas modas, professor? Sim. Então, eu vou dizer que esse conjunto de dados, ele é o quê? Bimodal, porque apresenta duas modas. Tá? Vamos ver esse outro aqui, esse próximo exemplo aqui, né? A nossa moda aí. Galera, qual é o elemento que mais se repetiu aí, ó? Foi o 3, quantas vezes? 3 vezes. O 5, 3 vezes também. E o 6, 3 vezes. Então, a moda vai ser... São 3 modas. O 3, né? Deixa eu só apagar aqui, ó. A moda vai ser o 3. Quem mais? Vai ter o 5 e vai ter o 6. Então, esse conjunto de dados, ele é trimodal, por apresentar 3 modas, beleza? Galera, se aparecer 4 ou mais modas, você pode simplesmente dizer que ele é polimodal, certo? Não vai ficar inventando nomes, não. 4 modas, 5 modas, 6 modas, é só colocar. Ele é chamado, o conjunto de dados é polimodal quando apresentar 4 ou mais modas, beleza? Então, galera, espero que tenham entendido essa parte aí envolvendo moda. Super fácil, basta que o cara lembre desse detalhe que eu estou falando aí para vocês. Mediana. Okay? A mediana de um conjunto de dados estatísticos é o valor que ocupa a posição central desses dados quando os colocamos em ordem crescente ou decrescente. Colocar os dados em ordem é uma ação conhecida como criar um rol. Tá? Vamos falar desse elemento aqui que a gente acabou de mencionar. Gente, o que é o rol? Galera, rol é um conjunto de dados onde esses dados eles são dispostos em uma ordem crescente ou decrescente. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenho esses valores assim, ó, 2, 5, 8, 1, 4 e 6. Esses dados, do jeito que estão aqui, eles são chamados de dados brutos, porque foram coletados e foram jogados aí sem nenhuma organização padrão de crescimento ou decrescimento. Então, isso aqui nós chamamos de dados brutos. Agora, imagina aqui, professor, eu pego esse conjunto de valores e vou lá e escrevo quem é o menor. O menor é 1, aí jogo aqui, ó, certo? Depois eu pego o 2, jogo aqui, certo? Depois do 2, já foi o 1, já foi o 2, quem é o próximo? Seria 4. Depois vem o 5, né? Depois vem o 6 e, por último, o 8. Professor, eu posso escrever esses dados assim, ó, 8, 6, 5, 4, 2 e 1? Sim, isso aí também é rol, beleza? Então, presta atenção na dica que eu vou te passar agora. Toda vez que você for resolver uma questão envolvendo mediana, a primeira coisa que você tem que estar ligado é se os dados estão colocados em rol. Se não tiver, você tem que colocar. Ok? Muito cuidado, porque senão você vai pegar o conjunto de valores e vai errar, certo? Vou apagar aqui para sobrar espaço para a gente poder continuar a nossa explicação. Aqui foi dito o seguinte: o modo de encontrar a mediana de um conjunto pode ser dividido em dois casos. Quantidade ímpar de termos, vamos pegar aqui como exemplo que eu vou colocar bem aqui, ó. Exemplo A. Imagina que eu coloco assim 8, 6, 9, 2, 3. Bom, já está os dados aqui, já tem uma ordem ímpar, né? São 5 elementos. Mas do jeito que está aí, galera, eu não posso começar a mexer. Eu tenho que colocar os dados, ó, em rol, ou seja, em ordem crescente ou em ordem decrescente. Bacana? Então aqui, galera, olha só. Primeiramente, a gente vai colocar esses dados, certo? Em ordem crescente ou decrescente. Vamos colocar em ordem crescente, fica mais bonitinho. 2, o 3, já foi esse, né? Depois vem o 6, o 8 e o 9. Pronto. Agora sim, o conjunto de dados está em rol. Professor, aqui eu já sei que a minha mediana, só de olhar, eu percebo que é 6. Isso aqui, galera, é a mediana. Certo? Mas eu preciso também, quando eu tenho um conjunto de valores grandes, tipo uma tabela, você precisa lembrar disso aqui, ó. PM não é policial militar. Isso aí é o que, tio? Posição da mediana. Se o número de dados é ímpar, como a gente enfatizou aqui no início, se o número de dados é ímpar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar N mais 1 e dividir por 2. Com isso eu acho a posição da mediana. Ou seja, aqui tem quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é igual a 6. Dividido por 2, ó, 3. Certo? É o 3 a resposta? Não. Esse aqui é o terceiro, gente. É o terceiro elemento do conjunto de dados. E quem é o terceiro elemento? O primeiro, segundo, terceiro. Mediana, indiscutivelmente, vai ser quanto, tio? Vai ser 6. Beleza? Galera, eu vou apagar aqui e vou refazer outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui para nós, para a gente ficar bem ligadinho nisso aqui, ó. Tá? Vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de outro exemplo. Vamos colocar assim, ó. 6, 3, vamos colocar 4, vamos colocar 5, vamos colocar 2, vamos colocar 1, vamos colocar 7. Tá bom. Eu já tenho aí 7 valores. Esses dados, da forma que estão aí, ó, isso aqui são dados brutos. Primeiro, eu quero encontrar a mediana, professor. Se eu fosse fazer desse jeito aí, a mediana certamente seria o 5. Pode ser que coincida, mas olha só, o rol, ele se faz necessário. Quem é o rol? É 1, 2, 3, quem mais? O 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza? Galera, quem está bem na parte central, ó, é o 4. Se você tivesse feito com os dados que estão bem aqui em cima, olha o que ia acontecer. Você iria terminar dizendo que era 5. E a mediana aí desse conjunto de dados não é 5. Se você escrever do jeito que está aqui, com os dados brutos, você vai errar.
Porque quando você pegar uma questão do Enem, o cara faz questão de colocar isso aí, colocar fora de ordem e que não coincida. Aqui, gente, ó, a mediana aqui, ó, é 4. Bem simplesinho, tá? Mediana 4. Mas você precisa verificar se os dados estão em rol. Essa parte de cima aqui, galera, não está em rol. Portanto, eu não poderia fazer por ela. Beleza? Isso quando o número de dados é o que, professor? É ímpar. Professor, e se o número de dados for par? Vamos lá para o primeiro exemplo aqui, para a gente identificar isso, tá? Vou chamar isso aqui de exemplo, tá? Vamos colocar assim, ó. 3, 5, 8, 2, 9, 4. Tem quantos elementos aí, professor? Eu tenho 6. O número de dados é par. Não é que eu esteja trabalhando somente com números pares. A quantidade deles que é par, ó, são 6 elementos. Aí, professor, já vou fazendo? Não, porque para me encontrar a mediana no conjunto de dados como esse aí, eu vou pegar, achar logo a posição da mediana. Você pode ver que bem aqui nós calculamos, se eu calculasse a posição da mediana, vou até deixar aqui para você lembrar. Como é que eu calculo a posição da mediana? Se o número de dados é ímpar, eu vou pegar o número de dados, aqui tem 7, né? Eu vou fazer 7 mais 1 sobre 2. Aqui dá 8 dividido por 2, é o quarto elemento. Pode olhar que nós temos bem aqui, ó, 1, 2, 3, é o quarto elemento. Beleza? Nesse caso, então, como é que eu definiria a posição da mediana aí, professor? Posição da mediana era n mais 1 sobre 2 se o número de dados for o quê, professor? Ímpar. Beleza? Se o número de dados é par, a posição da mediana vai ser assim, ó. É n sobre 2, beleza? E n sobre 2 mais 1. São 2 elementos, bebê. São 2. Então, mas antes de qualquer coisa, eu tenho que escrever os dados em rol para mim não dar o vacilo. Certinho? Então, vamos lá. Quem é o menor? O menor é 2. Depois do 2, vem o 3. Depois do 3, eu tenho o 5. Depois do 5, não coloquei o 4, né? Vamos colocar o 4 aqui. Nossa Senhora. Vamos colocar aqui o 4. É 4. Depois vem o 5. Depois vem o 8 e, por fim, o 9. 6 elementos. Está aí todos 6. Professor, como é que eu faço aqui a mediana aqui? Gente, como o número de dados aí é pequeno, eu vou pegar os 2 elementos centrais, somar esses bichinhos e dividir por 2. Isso aí dá 9. Dividido por 2, a mediana seria 4,5. Ok? Aí, professor, você nem calculou a posição, porque o número de dados era pequeno. Mas você tem aqui, gente, ó. Se eu tivesse, por exemplo, 80 valores, era 80 dividido por 2, então um seria o 40º e o 41º. Certo? Então, basta lembrar disso. Muito simples. Você pega os dados, coloca esses dados em ordem crescente e aí funciona tudo direitinho para você. Beleza? Gente, isso aí é a mediana, super fácil de trabalhar, basta você ficar ligado que você consegue fazer a questão. Olha aí, galerinha, primeira questãozinha aí da provinha do Enem, certo? Primeira questãozinha aí que a gente vai resolver. Nós vamos resolver uma porrada de questões de estatística, só questão do Enem, para que você, aluno, para você, enemzeiro, possa ficar super ligado e possa aprender e na prova você detonar. Certo? É isso que o titio Ari espera. Vamos ler a primeira questão? 2021 a questão. Ó. Até a Copa de 2010, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição de Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições das Copas nas quais ocorreram esses feitos. Quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Tudo isso nessa tabela, né? Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição do número de gols marcados por ela nas 7 Copas especificadas no quadro. Beleza? Aí ele quer saber quem é a mediana. Galera, olha só. O Enem pegou
o número de gols e colocou aloprado aí toda adoidada. 8, 9, 11, 13, aí volta para o 9, 10, 8. Eu te pergunto, esse conjunto de dados, ele está em rol? Não. Porque você vai ter que colocar. Gente, lembrou de mediana. Toda vez que você for resolver uma questão de mediana, primeira coisa que você tem que lembrar, o rol. Tá? Então, se é o rol, vamos escrever esses valores aí, titio. Começando pelo menor, 8, 8. Escreve as duas vezes, 8, depois 8. Aí depois tem 9 duas vezes. Vamos escrever o 9. Opa, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Vamos lá, 9, depois 9. Já foi o 9 e o 9. Depois tem o que, tio? Na ordem, 10. Depois do 10, professor, tem o que? Tem o 11. E depois do 11, finalmente, o 13. Galera, esse conjunto de dados aqui, você pode observar que eles estão agora em rol. Vamos ver quantos dados eu tenho. 3, 6, 7. O número de dados, gente, é ímpar. Então, a mediana desse conjunto de valores aí, super fácil, tá? Vamos lá, eu tenho 7 elementos. 3 aqui, mais 3 aqui. O elemento que sobrou no centro, galera, foi quem? Foi o 9. Então, a minha mediana aí desse conjunto de dados, ó, 9. Gente, que questão mais simples. Basta que o aluno esteja ligado, que o aluno possa... Se o aluno souber o conceito do que é uma mediana e conseguir colocar esses dados em rol, cara, a questão sai em questão de segundos. Você viu tanto que foi simples? Questãozinha aí, galera, número 2. A pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD é uma feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363, vou anotar essa informaçãozinha aqui, ó, 363 mil jovens para fazer o levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico abaixo, tá? De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha Galera, essa questão, na verdade, ela não é nem uma questão de estatística, ela é uma questão muito mais porcentagem, certo? Então, como ele pediu assim, de acordo com as informações, o número de jovens entrevistados que trabalha. Gente, a primeira parte, aqui somente estuda. Não vou usar esse gráfico. Não trabalha nem estuda, esse último. Deixa para lá. O que me interessa aqui, meus amores, eu vou deixar destacadinho aqui para nós. O que me interessa aqui? Ó, essa partezinha bem aqui e essa outra partezinha bem aqui. Certo? Então, veja que agora ficou bem mais fácil para mim trabalhar. Eu já desprezei as duas primeiras informações e vou fazer o seguinte. Na primeira informação, que é essa aqui, eu tenho um valor de 13, né? 13,6, o quê? É 13,6? É 13,6%. Mais quanto, tio? Mais 45,2% dessa outra informação aqui, certo? Gerando para mim um total de quanto? De 58,8%, tá? Isso aí é a porcentagem das pessoas que trabalham. Aí ele quer saber o seguinte, as pessoas que trabalham não são 58,8%? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó, 58,8%, é só colocar o 100zinho aqui embaixo, é vezes, né? De quem? De 360 e quanto, gente? 363 mil. Beleza? Professor, aqui eu posso cortar 2 zeros aqui, 2 aqui, e vou simplesmente efetuar essa continha aí, tá? Essa continha aí vai dar 213, certo? 444. Professor, essa resposta aí está onde? Olha que questão simples, galera. Ela está bem aqui, ó, na letra C de céu. Uma questão ultra mega fácil, uma questão que o aluno, se ele tiver ligado, ele não vai errar uma questão dessa. Uma questão de porcentagem e o gráfico aí foi muito, muito bonzinho com o aluno, tá? Deixou tudo muito facinho para você olhar e perceber o que você precisa. Olha aí, galera, mais uma questão de número 3. A questão de número 3 aí do Enem do ano 2020.
O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93, vamos circular isso aqui, já deixar detalhadinho aqui, ó, para 1,99. Ele pretende aumentar a altura média desses jogadores. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos de estatura 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Ele vai substituir esses 4 jogadores aí, e para isso o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo dos 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Primeiramente, nós vamos destacar o seguinte: são quantos jogadores? Galera, são 15 jogadores, está bem aqui, bem detalhadinho aqui, ó. São 15 jogadores. Então, como é que eu vou fazer essa média aí? Eu vou somar todo mundo, que ele pediu foi a média, tá bem aqui, ó. Qual deverá ser a média mínima? Então, para mim achar essa média, eu vou fazer o seguinte: eu vou somar o que eu tenho, que é 1,78, né? Vou somar com 1,82 mais 1,84 mais 1,86. Somando tudo isso aqui, galera, 8 mais 2 dá 10, mais 10 dá 20, vai 2. Aqui fica 9, 17, 17 mais 8 vai dar 25, 25 mais 8, 33, vai 3, né? E aqui fica 7. Então, 7,3 essa soma aí, ok? Então, olha só, eu vou pegar as estaturas desses 4 jogadores, vou somar, que já vai dar quanto? 7,3. Mas aí, professor, tá faltando os outros 11 jogadores, porque eram 15. Eu não sei qual é, não me deram também, a questão não me forneceu, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a soma desses 11, das estaturas desses 11 jogadores, dividido por 15, isso vai dar a média. E a média, antes de fazer essa mexida aí, ó, era de 1,93. Correto? Era de 1,93. Então, galera, 7,3 mais a soma das estaturas dos 11 jogadores, isso aqui eu posso fazer meios por extremos, né? Aí vai ficar 15 vezes 1,93, que é a média que ele colocou aí, certo? Então, essa soma dos 11 primeiros jogadores vai ser 15 vezes, certo? 15 vezes o que, professor? 15 vezes 1,93. E 15 vezes 1,93, isso vai dar quanto? Vai dar 28, certo? 28,95. Ok? Só que tem um detalhe. Isso aí menos 7,3. Então, galera, a soma das idades, das alturas dos 11 jogadores que não me foi fornecido, se eu subtrair isso aí, eu vou encontrar 21,65. Ok? Isso aqui é a soma das estaturas dos 11 jogadores. Eu não preciso saber quais são, mas eu posso dizer que eu tenho essa soma na minha mão. Ok? Então, olha só. Se eu fizer a soma agora para a segunda média, tá? Porque ele estava em 1,93, agora vamos fazer para 1,99. A soma, certo? A soma dos 11 jogadores, que a média de altura, né? Mais 2,02, porque aumentou esse carinha aqui de 1,02 m, 2,02 m, somado com a soma dos outros 3, isso vai me gerar o que, professor? Vou dividir por 15 e vou encontrar a média. Qual que é a média, professor? A média é 1,99, porque ele estava 1,93, agora a nova média é 1,99. Professor, não entendi o que você fez aí. A soma das estaturas dos 11 jogadores que não me foi fornecido, mas eu sei quanto que é, tá bem aqui, ó, é só substituir agora. Botaram um jogador de 2,02 e a soma
dos outros 3 que faltavam. Que pode ver, ó, 3 mais 11 vai dar 14, mais o cara de 2,02 metros. Ok? Então, galera, essa soma aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, meios por extremos, ó. Gente, a soma dos 11 primeiros eu tenho é 21,65, ok? Mais 2,02, mais o S3. Isso é igual a 15 vezes 1,99. 15 vezes 1,99, isso vai dar 29,85. Beleza? Então, professor, agora o que falta eu fazer aqui, ó? Se eu somar 21,65 mais 2,02, isso vai me dar 23,67, ok? Mais S3 é 29,85. Bacana? Agora, professor, é só subtrair aí que eu vou ter a soma das alturas dos outros 3 jogadores, né? Que ainda vou ter que colocar. Então, 29 menos 29,85 menos 23,67, isso vai ser o quê? 6,18. Agora, gente, esses jogadores aqui, esses 3 aqui, são aqueles que eu vou substituir, certo? E todos, como ele foi bem claro aí, ele disse que todos têm que ter o mesmo valor, né? A mesma altura. Então, gente, se são 6,18 a soma dos 3, a média é só dividir por 3. Isso vai dar um valor de 2,06. Os outros 3 jogadores que irão entrar, eles têm de ter, galera, exatamente isso aí, ó, 2,06. Professor, qual que é a resposta dessa questão? Bem aqui, galera, ó, letra D. Beleza? Uma questãozinha bacana e foi fácil de resolver, não foi tão difícil. Mas é uma questãozinha número 4, galera. O gráfico é uma questão aí do Enem, né, 2020. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média nesse ano? Galera, então, primeiramente, eu devo encontrar essa média para poder desenvolver essa questão. Beleza? Eu preciso encontrar essa média. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar menos 0,6, vou somar com quem? 0,2, tá? Eu peguei aqui, ó, 0,6, agora esse aqui, mais o outro resultado, 0,8, certo? 0,8 mais 0,4 menos 0,2, certo? Menos 0,3 menos 0,1 menos 0,4 menos 0,1 mais 0,9, certo? 0,9 mais, eu vou colocar para cá, pessoal, 1,1 mais 2,6. Tudo isso, galera, será dividido por quanto? Por 12. Certo? Só conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, professor, calculando essa somazinha bem aí, eu vou encontrar 3,9 dividido por quanto? Por 12. Certo? 3,9 dividido por 12, isso é 0, o que, professor? 325. Cara, eu achei aqui a médiazinha. Beleza? Achamos a média. Mas, se você parar para observar, a questão está querendo saber o quê? Em quantos meses ele não quer saber a média? A média está aqui, 0,325. Ele quer saber quantos resultados aí estiveram abaixo da média. Galera, a média visivelmente é positiva. Então, isso aqui que está abaixo da linha 0, isso aqui já faz parte. 1, 2, 3, 4, 5, tem mais um aqui, ó, 6. Certo? E tem um outro valor bem aqui, ó, 0,2, que também está abaixo de 0,325. Então, conferindo. Aqui eu nem precisei olhar, porque é negativo, 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 negativo e mais um aqui negativo. Então, são 6. Mas tem mais um aqui, ó,
0,2, que está abaixo, né, de 0,325. Então é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resultado, ó, letra B de bola. Uma questãozinha bem trivial, basta, mas assim, é chato esses cálculos que você tem que fazer, tá? Mas o resultado no final tem de bater e bate com maestria. Beleza, galera? Olha aí, galera, a questão de número 20 do Enem aí, PPL, né? Do ano 2020. Questãozinha bacana. Vamos lá ver essa questão aí, ver o que a gente pode fazer. O quadro mostra o número de gols feitos pela equipe A em campeonatos estaduais de futebol no período de 2007 até 2012, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Certo? 2007 até 2012. Faltando ainda alguns jogos para o término do campeonato estadual de 2013, o número de gols marcados pela equipe B era 52. Vamos deixar isso aqui selecionado aqui, ó. O número de gols marcados pela equipe B era quanto, tio? 52. Vamos deixar isso aqui destacado, porque é importante para nós resolver a questão envolvendo isso aí, tá bom? O técnico dessa equipe fez um levantamento para saber quantos gols sua equipe deveria marcar nos próximos jogos, de modo que, ao final do campeonato, o número total de gols marcados pela equipe B ultrapassasse a média de gols marcados pela equipe A. Então, a equipe A é exatamente a do quadro, certo? Então, já vou fazer a média bem aqui, ó. A média aritmética, deixa eu colocar aqui o pincel de outra cor, né? A média aritmética vai ser o quê? Primeiramente, eu preciso somar isso aqui, ó. Se eu somar todos esses valores aqui, galera, essa soma bem aí, ela vai ser igual a quanto, professor? Ela vai ser igual a 348, tá? Desse quadro aí, somando esse, mais esse, mais esse, mais esse, eu teria 348. Então, isso quer dizer que a nossa média aritmética aí, ó, é a soma dividido pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Dividindo isso aí, professor, você vai encontrar quanto? 58. Beleza? 58. Agora, veja só. Isso aqui é a equipe A. O técnico dessa equipe fez um levantamento para saber quantos gols sua equipe deveria marcar nos próximos jogos, de modo que, ao final do campeonato, o número total de gols marcados pela equipe B ultrapassasse a média, ou seja, fosse maior que a média do A. A média do A é 58, então ele deveria ter no mínimo o quê? 59. Porque o B vai ter de ultrapassar o A. Para ultrapassar o A, ele tem que ter no mínimo 59. 59 não era de 52? Então essa diferença é de quanto, professor? É 7. Beleza? A diferença é 7. Quantos gols, no mínimo, a equipe B ainda precisará marcar? Galera, as opções aqui foram furadas, né? Vamos colocar aqui as opções que são reais, porque isso aqui foi um erro de digitação, tá? Então, a letra A, nós deveríamos ter 6, na letra B, 7, na letra C era para ser 8, na letra D era 9 e na letra E, 10. Tá? Então, o gabarito compatível com essa resposta aí vai ser exatamente o que, tio? Exatamente a letra B. São 7 gols que a equipe B precisa marcar para poder atingir, passar da equipe A. Porque a equipe A tem quantos? Tem 58. Para ela atingir, passar da equipe A, ela tem que ter no mínimo 59, né? Porque a outra tem 58. Aí a diferença é de 7. Resposta, letra B. Bem facinho a questão. Mais uma questão aí, galera. Questão de número 6, Enem também 2020, tá? O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que, ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis. Olha só, galera, ele falou do quê? Falou de mediana. O interesse dele é por esse elemento aí chamado mediana. Vou até deixar destacadinho aqui, ó, porque é isso que ele quer saber, certo? Então vamos lá, pessoal.
Aí ele disse que ele quer saber sobre a mediana, né? E deu uma tabela dizendo que o número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro, tá aí a tabela, janeiro 25, fevereiro 20 e assim por diante. Março, abril, deu todos os valores. Qual a mediana dos dados apresentados? Professor, mediana, a gente tem que lembrar primeiramente de quem? De colocar os dados em rol. Lembra na aula teórica, lá na parte inicial teórica? Colocar esses dados em rol. Galera, primeiro nós vamos selecionar aqui o menor, 20. Eu já coloco aqui, né? 20. Depois do 20 tem 25. Vamos escrever o 25 aqui. Beleza? Depois vem o 30. Certo? Só tem uma vez, né? O 30. Depois, 35 e 35. 35 aqui. Cadê o outro 35? Não tem, tem bem aqui, ó. 35, 35. Beleza? Então aqui já estamos selecionando os dados que foram colocados, certinho? 40. Tem lá 40, professor? Tem. Depois vem 45. Vamos escrever 45. Depois de 45, professor, 50. Vamos colocar aqui 50. Pronto, já colocamos 50. A parte de cima já foi todo. Depois dos 50, professor, temos 55. Já foi? 55 está aqui. Depois de 55, 60. Depois de 60, professor, 70. E por último, 65. Está errado aqui, tá? Vamos arrumar bem aqui e vamos botar. É 65. 65 e finalizo em 70. Beleza? Os dados, galera, estão em rol. Quantos dados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O número de dados é par. Lembra do que nós fizemos agora há pouco? O número de dados é par. Então, primeiramente, eu já calculo a posição da mediana. É só pegar o número de dados, que deu quanto, gente? 3, 6, 9, 10, 11, 12, né? Então, vai ser 12 dividido por 2. Um é o sexto. E o outro é 12 dividido por 2, mais 1, né? Que vai dar quanto? O sétimo. Então, galera, os elementos aí são o sexto termo e o sétimo termo. Vamos conferir lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui o primeiro. E o outro é quem? É 45. Galera, esses dois valores aqui, ó, eu vou fazer o que com eles, tio? Eu vou achar a mediana com eles, ok? Porque o número de dados aí, meus amores, é par. Se o número de dados é par, para encontrar a mediana, aqui fica moleza, ó. Como é que eu faço com a mediana? Pega esses dois valores, 40 mais 45, e faço a média aritmética deles, ok? Gente, 40 mais 45, isso é 85. Dividido por quanto, professor? Dividido por 2. Então, galera, a mediana ali, nesse caso, vai ser quanto? Essa mediana vai ser de 42,5. Questãozinha fácil, mas o aluno, ele precisa, meus amores, ele precisa simplesmente lembrar desses conceitos e lembrar o número de dados de uma mediana, quando é par, quando é ímpar, e fazer isso que eu fiz aí, ó. Se o número de dados fosse ímpar, era só pegar o elemento central. Mas como o número de dados aí não é ímpar, é o número de dados par, eu vou pegar os dois elementos centrais, soma e divide por 2, porque é uma média aritmética que eu tenho que fazer, ok? Portanto, aí, galera, a respostazinha para essa questão, ó, ficou sendo bem aqui na letra B de bola. Ok? Uma questão bacana. Eu acredito que o aluno que está ligado, ele consiga fazer um tipo de questão desse. E não esquecer desse elemento aqui, ó. Se eu estou trabalhando com mediana, a primeira coisa que tem de aparecer na minha cabeça, eu tenho de lembrar, é do rol. Esse rol, ele vai fazer uma diferença grande. Porque se você pegar o conjunto de dados do jeito que está, você vai errar a questão. Galera, questão de número 7. Tá? A questão de número 7, ela fala basicamente o seguinte, ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de 1.250. O ano, qual era o ano? Em 2000. Vamos anotar logo essa informaçãozinha aqui, tá? No ano 2000, certo? Em 2000, vamos colocar assim, em um ano 2000. O que acontece? A média era de quanto, gente?
a média era de R$ 1.250. Certo? Era de R$ 1.250. Em 2010, vamos ver o que eu posso colocar agora aqui. Ó. Em 2010, o que aconteceu, tio? Em 2010, aumentou-se quantos por cento? Ele teve um aumento de 7,2%. Gente, isso aqui é a mesma coisa de pegar esses 1.250. Quanto é lá? 7,2%. É a mesma coisa que multiplicar por 1,072. Que eu tinha os 100%, né, que é 1, mais o 7,2%, que vai ficar 0,72. Ok? Galera, fazendo essa continha aí, nós vamos encontrar 1.340. Beleza? Vamos só circulando aqui as nossas respostas. Tá? Eu tinha no ano 2000, a média era de 1.250. Em 2010, o que aconteceu? Aumentou, né? Em 2010, pode ver, em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2%. Então está aqui, ó, 1.250 multiplicado por 1,072. Isso é o aumento de 7,2%. Em relação a 2000, você pode ver que em relação a 2000. Em 2000 nós tínhamos 1.250, por isso que ficou 1.250 vezes 1,072. Beleza? Aí, esse mesmo instituto projeta que em 2000 o rendimento médio mensal dos trabalhadores poderá ser 10% maior do que em 2010, certo? Se foi aumento de 10% em relação a 2010, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui, ó, o aumento foi em relação a quem? A 2010. Em 2010 era quanto? 1.340. Aí, se aumentou 10%, é só multiplicar por 1,1. Bem simplesinha a questão, tá? E isso, galera, isso vai me gerar o resultado 1.474. Pronto, galera. Questão morta. Veja que essa questão aí não é uma questão de estatística, mas a gente precisou usar aí um pouquinho de noções matemáticas. Foi só uma questão mesmo de porcentagem. Beleza? Mas está aí feita para você que é estudante e eu tenho certeza que você deve ter gostado da questão, tá bom? Então essa questão nós podemos marcar o seu gabarito como sendo o que? A letra E de Eva. Beleza? Questão número 8, Enem 2019. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. Vamos circulando isso aqui logo, né? A gente vai precisar desse detalhezinho aí, ó. São 20 o quê? 20 jogadores, né? São 20 jogadores com a média de altura de 1,80, certo? Ele já disse a média das alturas que é de 1,80. Beleza? O último treino antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma série de contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador tem 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Galera, vamos fazer o seguinte, pegar o anterior. Eu tinha as alturas desses jogadores? Não tinha. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, a soma das alturas, certo? A soma das alturas desses jogadores. Vou dividir isso por quanto, professor? Por 20. Não são 20 jogadores? A média, antes de acontecer isso, era de 1,80 m. Então eu vou abreviar essa soma das alturas aqui para não ficar escrevendo toda hora, tá? A soma das alturas ficou igual a quanto? A 20 vezes 1,80. Professor, essa soma das alturas desses jogadores, se eu fizer essa multiplicação aí, eu vou encontrar quanto? 36. Isso aqui é a soma das alturas dos jogadores. Beleza? Agora, galera, presta atenção aqui no que eu vou fazer agora. Aí também eu posso dizer o seguinte, a soma das alturas, agora eu vou fazer a soma de quem, professor? Das alturas, só que depois de quem?
depois da mudança. Depois da mudança. Será que eu consigo achar isso, professor? Agora é o seguinte, essa soma das alturas aqui, pós-mudança, ficou o seguinte. O jogador não tinha 0,2 a menos, então é só pegar 36 menos 0,2, certo? Isso aqui é o que eu vou precisar para poder trabalhar na sequência. Não preciso nem subtrair agora, beleza? Gente, ele quer saber daí qual é a média de altura em metro do novo grupo. Gente, o novo grupo vai ter uma média assim, ó. Eu vou pegar a soma das idades depois da mudança, que foi quanto? 36 menos 0,2, e vou dividir por quanto, professor? Vou dividir por 20. Não saiu ninguém e não entrou ninguém, é só substituição. Então, gente, essa média aí vai ser de quanto? Quanto que é 36 menos 0,2? Isso vai dar 35, deixa eu apagar aqui que ficou meio estranho aqui, ó. 35, quanto, professor? 98 dividido por 20. Ok? Galera, essa continha aí, eu posso simplificar ela assim, ó, porque ao invés de fazer esse cálculo nojento aí, eu poderia fazer bem assim, ó. A média eu fazer assim, ó. 36 sobre 20 menos 0,2 sobre 20. Fica mais fácil. Professor, esse 36 dividido por 20, isso vai dar 1,8. E esse aqui dividido por 20 dá 0,01. Então, galera, a nossa média aí, ó, a nova média, ficou igual a quanto, professor? Ficou 1,79 gabarito, letra o que, tio? Gabarito 1,79 ficou aqui na letra C de céu. Beleza? Uma questãozinha, cara, bem fácil, mas assim, bem exigentezinho. Você tem que estar ligado. Você vê que são questões que você tem que pensar um pouco. Olha só, ele me deu as alturas. A soma das alturas ele não me deu, mas ele me deu a média e disse que eram 20 pessoas, 20 jogadores. Então eu peguei a soma das alturas de todos os jogadores, dividi por 20, isso é igual a 1,8. Aí, ó, isolei, porque eu fiz aqui, galera, nada mais que produto dos meios, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu fiz isso, ó. Então a soma das alturas vai ser 20 vezes 1,8, que deu 36. Pronto, eu tenho a soma das alturas. Mas aí tem um jogador mais baixo. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa diferença, que é de 0,2, para poder encontrar a nova média. Continua dividindo por 20, professor? Sim, sai um, mas entra outro. Então é o mesmo número de jogadores, correto? Então a resposta aí, ó, letra B. Galera, boa. Questão 9 diz o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias foram anotadas as quantidades de garrafas fora das especificações. O resultado está representado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Galera, vamos lá. Primeiramente, eu sei que eu vou ter de fazer uma média aritmética. Só que tem um detalhe. Essa média aritmética aí é uma média aritmética ponderada. Certo? Então vamos lá, como é que eu vou fazer essa média aritmética ponderada? Tio, vamos lá, nós já estudamos para isso. A média aritmética ponderada vai ser... Como é que eu faço? Eu vou pegar os valores, né? Primeiro eu tenho que saber quem são os pesos, né? Quem são os pesos, tá? Eu tenho 52, certo? Vezes quanto? É só multiplicar, vezes 0. Mais quanto, professor? Mais 5 vezes 1, né? 5 vezes 1, ó. Eu fiz esse multiplicado por esse multipliquei por esse, estou somando. Mais 2 vezes quem, professor? 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, mais 1 vezes 3. Está aqui, 1 vezes 3. Certo? Professor, quem são os pesos aí? A média diária de garrafas fora das especificações.
que eu vou fazer aí, professor? Eu vou somar os pesos. Vou apagar aqui para que a gente possa ver esses pesos bem direitinho. Ó, quem são os pesos? Vamos lá. 52 mais o 5, mais quem? Mais 2, mais 1. Então, professor, essa média ponderada aí vai ser 52 vezes 0 é 0, tá? O que mais? 5 vezes 1 é 5, 2 vezes 2 é igual a 4, né? 2 vezes 2 é igual a 4, mais 1 vezes 3, dividido por quanto? 52 mais 5, 57, mais 2, 59, mais 1, 60. Pronto. Então, aqui, gente, eu posso somar aqui em cima, ó, aqui vai dar quanto? Vai dar 9 mais 3 dá 12. Coloquei 13, né, pessoal? 12. 12 dividido por quanto, tio? 12 dividido por 60. E, professor, e se eu dividir aí 12 por 60, quanto é que vai ser o resultado disso? 0,2. Professor, qual é o resultado dessa questão? Bem aqui, ó, letra B. Beleza, galera? Uma questãozinha bem trivial e que eu tenho certeza que você... Galera, mais uma questãozinha aí, questão de número 10. Enem 2019. A questão diz o seguinte, vou fazer aqui uma rápida leitura, né, para a gente se inteirar do que a questão está pedindo. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, o outro jogaria futebol. Então já vamos destacar bem aqui esses 2 grupos, né? Um grupo jogaria basquete, o outro jogaria futebol. Vamos colocar assim, basquete é o primeiro grupo e o outro vai jogar o quê? Futebol. Ok? Pronto. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe, certo? Os alunos aqui, ó, são os mais altos. Beleza? São os alunos mais altos. E tem uma pessoa a mais que é o grupo do futebol. Então, gente, aqui só pode ter 1, 2, 3 e aqui só vem 2. Por quê, professor? Porque tem um a mais. Então, significa também aqui que eu já posso detectar que o número de pessoas é ímpar, ok? Aí ele diz o seguinte, vamos lá, repetindo as informações, professor, vou apagar tudo e vamos recomeçar aqui para a gente entender a ideia. Galera, você pode ver que na questão ele deu que a mediana, que é o fator mais importante aí nessa questão para poder desenvolver, é 1,67, certo? É 1,67. Vamos pegar os dados ali, vamos reescrever aqui, ó. É 1,65, o outro tem 1,66, o outro tem 1,67, opa, deixa eu só apagar aqui que ficou feio, 1,67, certo? E o outro com 1,68. Tá aqui, ó. Circular assim 1, aqui tem esse aqui, e você vai destacar aqui no meio a mediana. Perceba uma coisa aqui que é extremamente fundamental. Esses dados, eles estão em rol, tá? Você pode observar que esses dados, eles estão em rol, ó, do menor para o maior. Mas aqui vai ter mais uma pessoa, que só tem a altura de 4, né? As alturas são 1,65, 1,66, 1,67, bem aqui sendo a mediana, você pode ter certeza de uma coisa, que ele quer que eu escreva isso aqui. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos, certo? PJ, que estão nessa ordem aí, jogaram respectivamente. Olha só, o primeiro aluno, nessa sequência, medem respectivamente, aqui é o P, esse aluno aqui é o J, esse aluno aqui é o F, aqui tem o aluno M. E está faltando mais um aluno aqui que eu vou chamá-lo, né, de aluno N. Mas isso aí para mim não é interessante na questão. Ele diz o seguinte, ó, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram respectivamente. Galera, se esse elemento aqui, gente, é a mediana e os elementos estão em rol e você já sabe também, de acordo com o que a questão te deu, que os alunos de basquete são os maiores. Então, os de basquete só podem ser daqui para cá, certo?
Porque para trás vai estar as pessoas de menor estatura, que são quem? As pessoas, o P e o J. Então, gente, aqui ficou muito visível. Ó. Os menores jogam o quê? Futebol. Então vai ser futebol, vai jogar futebol. Esse segundo também, por ser menor, ele vai jogar futebol, certo? O terceiro em diante, todos os três, eles vão jogar o quê? Basquete. Aí eu nem preciso escrever mais, porque a sequência é essa. E basquete de novo, né? São 4, né? O último também vai ser basquete, mas ele só quer saber esses 4 primeiros aqui, ó. Então, gente, se isso aqui é a mediana, os dados aqui estão em rol. Os 2 primeiros são os 2 mais baixos, os 2 mais baixos jogam o quê? Jogam futebol. Então vai ser futebol, futebol. Daí para frente, os 3 são basquete. Porque ele disse que no grupo de basquete tem um aluno a mais, certo? Então aqui vai ser futebol, futebol, basquete, basquete. Então a resposta aqui, gente, ó, letra C é uma questão simples, não precisaríamos fazer de cálculo, a gente só precisaria lembrar o que é a mediana e como é que organiza a mediana. É uma questão praticamente teórica. Beleza, galera? Super simples a questão, eu espero que você tenha Questão entendido. 11, galera, 2019, Enem 2019. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Domingo 250, segunda-feira 208, terça-feira 215, quarta-feira 251, na quinta-feira 187, sexta 187 e no sábado 186. Beleza? O dono da padaria decidiu que na segunda semana a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi mais próxima da média, tá? O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi, galera, eu preciso da média, tá? Eu preciso da média. Galera, se eu vou precisar da média, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar, né, todos os valores, fazer uma soma desses valores. E essa soma aqui eu consigo fazer ela bem rapidinho, ó. 250, tudinho, somado. Somando isso aqui, eu tenho 1.484. Isso aqui é a soma, certo? É isso aqui tudo somado, ok? Agora, veja só. Eu preciso da média porque ele tem que fazer um comparativo com a média. Como é que eu faço a média? Pega essa soma todinha, 1.484, e vou dividir pela quantidade que eu tiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Galera, dividindo isso aí, eu vou encontrar quanto? 212. Galera, qual é o valor que está mais próximo disso aí, ó? É o 215. Que está em que dia da semana, professor? Que está em que dia da semana? Exatamente onde? Na terça-feira. Beleza? Questão, cara, de graça. Essa questão aqui, ela veio mesmo para você não zerar a questãozinha aí, galera, 12. A questão 2019, eu já tomei a liberdade de pegar os dados, como a questão falou de mediana, eu já peguei os dados antecipadamente para a gente não perder tempo, porque é uma questão muito fácil. A gente pega todos os valores, coloca logo em ordem crescente ou decrescente, esse é o famoso rol, tá? Bom, sabendo quem é o rol, eu venho bem aqui e faço posição da mediana. A posição da mediana vai ser super fácil, eu vou pegar os elementos, né? São 12, né? Vou dividir por 2 e vou encontrar 6. Então, um deles é o sexto termo e o outro vai ser o quê? O sétimo termo. Aqui está aqui, ó, sexto termo e o sétimo termo. Professor, o que eu faço a partir daí? Gente, isso aqui que eu encontrei foi só a posição da mediana. Então, agora eu vou calcular propriamente a mediana. Como é que eu faço, professor? Eu vou pegar os valores, que é o sexto termo e o sétimo, 1,94, vou somar com 1,98 e vou dividir isso por 2. Eu faço nada mais que uma média aritmética entre o conjunto de dados, entre os dois resultados que eu tinha, que era o sexto termo e o sétimo termo, que eu calculei através da posição da mediana. Beleza, galera? Então, isso aqui, somando, vai dar 3,92
dividido por 2. 3,92 dividido por 2, isso é 1,96. Professor, eu tenho esse resultado aí, 1,96? Tenho. Tá bem aqui, ó, letra C. Ok? Uma questão bacana, uma questão fácil, que não precisou tanto... Galerinha, questãozinha aí, número 15. Enem 2018. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com pesos, ó, ele já está me dizendo aqui que os pesos são 20%, 10%, 30% e 40%. Já foi deixado isso aí para nós, certinho? Então, galera, agora fala o seguinte, e respectivamente, cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Um após o outro. No final, ou seja, nessa ordem que apareceu, né? No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos. A média tem que ser de 60, no mínimo, para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Galera, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu já sei que a questão é uma questão de média aritmética ponderada. Então, vou pegar as respectivas notas e vou multiplicando pelos pesos. O primeiro é 20%. 20% é o mesmo que escrever 0,2 ou 0,20, tá? A segunda nota, 60, vou multiplicar por quanto? Pelo peso, que é 10%, ou seja, 0,1, ok? E a terceira nota, 50, vou multiplicar por quem? Pelo terceiro peso, que é de 30%, ou seja, 0,3, ok? Mas, aí eu vou ter que obter uma nota. Essa nota eu não sei quem é, vou chamar de X, e multiplicar pelo respectivo peso, que é esse último aqui, ó, que é 40, ou seja, 0,4, beleza? Tudo isso vai ser dividido pela soma dos pesos, 20%, mais 10%, mais quem, tio? Mais 30%, mais quem? Mais 40%. Certo? Então, galera, vamos fazer o seguinte aqui. Essa média ponderada, eu vou fazer a continha aí primeiro. Ó, 46 vezes 0,2, isso vai dar 9,2. Mais 60 vezes 0,1, isso é 6. É só deslocar a vírgula, né? 50 vezes 0,3, gente, 50 vezes 0,3, isso vai dar quanto? Isso vai ser igual a 0,15, né? Não, vai ser igual a 15, mais 0,x, 0,4x, tudo isso, galera, será dividido por quanto? 100%. Beleza? Aqui, galera, ficou o seguinte, a média aritmética ponderada, esse 2 aqui está mais fácil de somar, vai dar 21, certo? 21 mais 9,2, 21 mais 9,2, isso é 30,2, beleza? Mais 0,4x sobre quanto? 100%, meus amores. Quando eu escrevo 100%, é a mesma coisa que escrever 1. Aí eu já posso apagar isso bem aqui, ó, e vou dizer que isso aqui é igual à média, porque a média ele não disse que era 60, ele disse bem aqui na questão, a média tem que ser no mínimo 60. Então, galera, aqui ó, eu posso fazer minhas continhas assim, ó, 0,4x é 60 menos 30,2, isso vai dar 29,8. Então, galera, agora está moleza, ó, é 29,8 dividido por quanto? 0,4. É a mesma coisa de dividir 298 por 4. Tá? Então, dividindo isso aí, nós vamos encontrar o que, professor? 74, aliás, 74,5, a respostazinha está bem aqui onde, ó, na letra C. Galera, a questão número 14, ficou até mal digitado aí, a questão número 14 é do Enem 2018, certo? Vamos responder essa questão. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários.
Essa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro, beleza? A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é... Galera, mais uma vez, uma questãozinha de média aritmética ponderada. O que a gente faz? Multiplica os valores pelos pesos, né? Aí tá fácil, ó. 0 vezes 50, certo? Mais o que? 1 vezes 17, mais o que, professor? 15 vezes 2, certo? Mais 10 vezes 3, ok? Mais 6 vezes 4, mais 2 vezes 5, certo? Tudo isso dividido por quanto? Ele diz que são 100 funcionários. Você soma se quiser. Ó, 50 mais 17, mais esse, mais esse, mais esse. Nós vamos encontrar 100. A questão já me forneceu a soma. Então, gente, a média aritmética ponderada, aqui é 0, certo? Aqui vai ser 0. Mais 1 vezes 17 é 17. Mais 30, que é 15 vezes 2. Mais 30, que é 3 vezes 10. Mais 24. Mais quanto, professor? Mais 10, que é 2 vezes 5. Beleza? Tudo isso dividido por quanto? Por 100. Então, galera, a nossa média ponderada aqui vai ficar assim, ó. Fazer a continha bem aqui, ó. Bem aqui, ó, dá 60, 70. 70 mais 24 dá 94, mais 17. Aí, ó, eu vou fazer só o seguinte. Soma bem aqui, vai dar 11, vai 1, 10 e 1, 11, ó. Então, ficou quanto? 111 dividido por 100. Galera, que coisa mais simples, né? 111 dividido por 100, basta deslocar a vírgula o quê? 2 casas para a esquerda. Respostazinha da nossa questão, bem aqui, ó. Letra D. Hiper mega fácil a questão de número 14. 15, Enem 2013. O cruzamento, ele fala de uma falsa relação, né? O cruzamento da quantidade de horas estudadas como desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Aí ele coloca bem aqui as notas do PISA, né? As notas do PISA e carga horária nos países selecionados. E bem aqui, gente, você pode observar que tem uma coisa muito importante. Ele diz que a média é aqui, ó. Essa média aí, gente, se você pegar um gráfico cartesiano, você vai ver que isso aí é 0. Beleza? Aí ele diz o seguinte, dos países com nota abaixo da média, gente, abaixo da média eu tenho esse aqui, abaixo de 0, a nota está aqui, né, dessa linha aqui, aliás, que seria a média. A média, gente, está nessa linha aqui, ó. Eu tenho esse aqui, eu tenho esse e tenho esse aqui. Certo? São os países que estão abaixo da média. Ele quer o seguinte, aquele que apresenta maior quantidade de horas. Gente, aqui está bem simples de você perceber. Você já sabe que são abaixo da média, estão quem? Exatamente esses aqui, ó. Se você olhar como o gráfico aqui é crescente, indo para a direita, isso aqui vai ser aumentando, ó, esse valor está bem aqui, não pode ser esse país, aqui está fora, esse país aqui também está fora, porque ó, o valor seria aqui, esse aqui estaria bem aqui, o que está maior seria esse aqui, ó, que no caso seria quem? Israel. Resposta letra C. Cara, uma questão que o aluno não precisa nada, basta ele saber fazer uma boa leitura que ele mata a questão, olhar para o gráfico, ler e interpretar o gráfico e mata a questão. Ok? Uma questãozinha muito simples. Olha aí, galerinha, questão 18 aí do Enem 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015.
conforme representado no gráfico, tá? Nós temos aqui, ó, o ano 2016, certo? Depois temos o ano 2000 e, no caso, 15, e bem aqui o ano 2014, certinho? 2016, 2015, 2014. Ok. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi. Galera, eu não sei, por exemplo, a quantidade de carros que eu vou precisar, né? Porque ele fala o seguinte, no Brasil, a marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades. A média anual foi de quanto? Gente, para mim achar a média, eu tenho que pegar o número de carro e multiplicar pelos pesos, né? Eu não sei quanto vai ser, eu vou dizer que isso é X, tá bom? Então vai ficar assim, ó, o primeiro 5x, ok? Isso vai ser igual a quem? Aos anos, né, que ele colocou aqui, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades. Então, nesse ano de 2016, ele superou o ano de 2015 em quantos? Em 360. O ano de 2015, eu vou dizer que é 2x, porque isso aqui para mim vai ser 5x, esse de baixo aqui vai ser o quê? Ó, 2x. Então, esse ano 2016, ele vai ter o quê? 360 a mais do que o de 2016. Agora ficou simples. Uma equaçãozinha do primeiro grau e muito fácil. Olha só. 5x menos 2x vai ser igual a 360. 3x é igual a 360. O valor do x só pode ser quanto, tio? 120. Beleza? Agora o que eu preciso fazer? Vamos olhar aqui o ano 2016. O ano de 2016 não é 5x, então vai ser 5 vezes 120. Isso vai dar quanto? 600. O ano de 2015, vamos olhar isso aqui, ó. O ano de 2015 é 2x, né? 2 vezes 120. Isso dá quanto? 240. Beleza? 240. E o ano de 2014 foi o quê? Somente 1x. O x é quanto? É 120. Eu já tenho aí tudo dos 3 anos. E ele pediu o quê? A média anual. Galera, a média é só pegar os valores 600, somar com 240, somar com 120 e dividir por 3, já que ele quer a média. Professor, então o que eu vou fazer? Eu vou somar isso aí tudinho, ó. 600 mais 240, 600 mais 200, 800, 900, mais 60, 960. 960 dividido por 3, professor, a média vai ser de quanto? 320. Professor, essa alternativa, eu tenho ela aí? Tenho. 320 encontra-se exatamente aí na letra D de Deus. Beleza? Questão número 17, Enem 2017. 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior, certo? Maior ou igual a 6. Galera, essa aí é a condição. A nota tem que ser maior ou igual a 6. Beleza? Na tabela estão dispostas as notas de cada aluno, que cada aluno tirou em cada prova. Tá? Então vamos fazer o seguinte aí, ó. O aluno X. Eu vou somar bem aqui, ó. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 6. Isso vai dar quanto? 31, certo? Então a média das notas do aluno X é 31 dividido por 5. Bem simples mesmo, tá? 31 dividido por 5, isso dá 6,2. Ok? 6,2 é a média do aluno X. O aluno Y, qual vai ser a média dele, gente? O aluno Y eu vou somar 4 mais 9, mais 3, mais 9, mais 5. Somando isso aí, nós vamos encontrar esse resultado, ó, 30. Aí eu faço 30 dividido por quanto? Por 5. Por que por 5, professor? São 5 notas. Se eu quero a média, soma tudo e divide pela quantidade de notas que tiver. Isso aí, visivelmente,
o resultado é 6. Bacana? Até aí tudo bem? Vamos para ver a média das notas do aluno Z. Vou fazer do mesmo jeito, 5 mais 5 mais 8 mais 6. Galera, quando eu adicionar isso aí tudo, o meu resultado vai ser quanto? 29, certo? Então o que eu faço? Pega a soma das notas, divide pela quantidade de provas. São 5, né? Então se eu dividir 29 por 5, eu vou encontrar o quê? 5,8. Beleza? 5,8. Professor, o que eu achei aí? Eu tenho os 3 resultados, né? As médias dos alunos X, Y e Z, nessa sequência que eu estou querendo, ok? Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados, ou seja, aqueles caras que não atingirem a nota 6 ou mais que 6. Então, galera, somente o aluno Z, somente esse aluno Z, ele não conseguiu atingir essa nota, ok? Deixa eu só apagar aqui que ficou meio estranho aqui o que eu fiz. Somente, gente, o aluno Z não conseguiu atingir essa nota, certo? Porque a média era para ser quanto? 6, para ser aprovado, ele tinha que tirar 6, uma nota maior, né? Maior ou igual a 6. E aqui, somente o aluno Z não conseguiu essa nota maior ou igual a 6. O aluno X conseguiu, professor? Conseguiu. O aluno Y também conseguiu. Agora, esse aluno aqui, ele não conseguiu, certo? Então, a resposta aí, visivelmente, é a letra B de bola. Questão 18, Enem 2017, mais uma questão aí de estatística. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada, já disse logo, tá, galera? Ele já disse aqui na questão que é uma média aritmética, o que? Ponderada, tá aqui, média ponderada, certo? Das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Aí ele coloca aqui do lado, excelente, maior que 9, menor que 10, bom, maior ou igual a 7, menor ou igual a 9, regular, de 5 até 7, né, que é maior ou igual a 5, menor ou igual a 7, ruim, de 3 até 5, e péssimo, menor do que 3, certo? Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para fazer o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação boa ou excelente, conseguirá matricular nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, certo? Conforme o quadro. Você pode ver aqui que tem todas as notas e número de créditos, mas não fez da primeira disciplina, né? Está em branco aí. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deverá conseguir na disciplina 1 é quanto? Gente, eu já sei que a média é uma média ponderada, tá? Vamos colocar aqui média ponderada. Ok? Então, o que é que o professor Ari pode fazer aqui? Nós vamos começar assim, eu tenho aí no quadro 12 e aqui não tem. Vou colocar isso aqui como sendo um X, tá? Vai ser um X aqui para mim. Aí vai ficar assim, X vezes 12, mais, é média ponderada. O que mais? 8 vezes 4, certo? 8 vezes 4. Depois, vai ser o que, tio? É 8 vezes 6, certo? Mais, depois, 5 vezes 8, certo? Mais 10 vezes 7,5. Tudo isso será dividido por quanto? Vamos somar aqui, 12 mais 4, né? 12 mais 4 dá 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8 dá 32, mais 10, 42. É a soma dos pesos, né? 12 mais 4, mais 8, mais 8, mais 10. Então, galera, essa média ponderada aí vai ser 12x. Opa, deixa eu só deixar o espaço aqui suficiente para me escrever a segunda parte. A média ponderada vai ser o quê? 12x mais 32, mais 48, mais 40,
mais 75, né? Vai dar 75. Opa, deixa eu só arrumar aqui que ficou meio feio aqui. 75. Gente, tudo isso dividido por quanto? Tudo isso será dividido por 42. Ok. Professor, a média, ele tem que atingir a nota mínima. A nota mínima aí tem que ser quanto, tio? 7. A nota mínima vai ser 7. Então, essa média ponderada aí vai ser 7, igual a... Vamos somar aí, ó, vai ficar 12x, aí eu venho somando aqui, ó. Somando 32 mais 48, isso vai dar 80. 80 mais 40 dá 120. 120 mais 75 vai dar 195. Dividido por quanto, professor? 42. Certo? Aí, galera, vai ficar bem facinho a partir de agora. Olha só. Eu vou fazer meios por extremos, ó, fazendo assim, cruzado, né? Isso é 12x mais 195 é igual a quem? A 7 vezes... 7 vezes o que, professor? 42, certo? Vamos lá? 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. 294. Então, tio, 12x vai ser 294 menos 195, porque ele vai passar para o outro lado como? É subtraindo, né? Então aqui vai ficar 99. O valor do x vai ser 99 dividido por 12. Galera, e 99 dividido por 12 é 8,25. Beleza? Então, galera, você vê que foi uma questão mediana. A gente conseguiu achar o resultado aqui, ó, sem sofrer muito. 8,25, esse resultado aqui, galera, ele está onde? Está exatamente bem aqui na letra D de Deus. Uma questãozinha bacana, eu acredito que você tenha acertado quando você fez essa prova, ok? Uma questão bacana, se você não acertou agora, você sabe como fazer e não vai vacilar mais. Questão 19, Enem 2014. Mais uma questão aí do Enem, certo, galera? Ao final de uma competição de ciências de uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada, tá? Vamos destacar isso aqui. A maior média ponderada, vou deixar isso aqui destacado, certo? Entre as notas das provas finais nas disciplinas de Química e Física, certo? Das disciplinas Química e Física. Ok. Considerando respectivamente os pesos 4 e 6, ele já falou dos pesos aqui, ó, 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. O cara estava doente, não foi fazer essa prova. No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Aí ele colocou assim, ó, candidato 1 na prova de Química conseguiu 20, na de Física 23, o candidato 2, a nota dele foi quanto, professor? Foi 25, não, Física foi 25 e Química X. Candidato 3, 21 em Química e Física 18. Beleza. Vamos fazer a média ponderada do candidato 1, certo? Nós vamos colocar assim, ó, separadamente o candidato 1. Qual vai ser a média ponderada desse candidato 1? Galera, bem simples para a gente fazer esse cálculo aí. Candidato 1. Como é que eu vou fazer? Seria, o candidato 1 é 20 na prova de Química. A prova de Química tem peso 4, então vezes 4. Mais a de Física, 23, peso 6. Beleza? Isso tudo somado e multiplicado, né, e depois dividido pela soma dos pesos, que é 4 mais 6. Isso é uma média aritmética ponderada. Meus amores, se eu multiplicar 20 vezes 4, visivelmente eu sei que isso aí é 80. Mais 23, né, 23 vezes 6. 6 vezes 3 é 18, certo? 6 vezes 2 é 12, mais 1, 13. Dá 138. Dividido por quanto? Por 10.
Professor, adicionando isso aí, eu vou encontrar quanto? 218, né? Vamos ver lá, 8, só fazendo a conta aqui. 8 mais 0, 8 mais 3 é 11. Vai 1, né? 218 dividido por quanto? Por 10. Essa nota é 21,8. Deixa eu só apagar aqui, que não coube aqui nesse espaço. Fazer um pouquinho menor aqui que vai caber. Tem que caber aqui nesse espaço, tá? Deu quanto, professor? Deu 218 dividido por 10. Essa nota é 21,8. Certo? Candidato 1. Ele obteve 21,8 de nota. O candidato 3, eu também posso calcular bem isso. Só está faltando do candidato 2. Vamos lá para a média ponderada. Como é que eu vou fazer do candidato 3? Do mesmo jeito, ó. Vou fazer o mesmo procedimentozinho, ó. É 21 vezes peso 4, né? A de química tem peso 4, a de física tem peso 6, né? Então 21 vezes 4 mais a de física foi 18, peso 6. Tudo isso dividido por 4 mais 6. Professor, 21 vezes 4, isso vai dar 84. Mais 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Dividido por 10. Galera, aqui tá bacana pra gente trabalhar. Ó, 8 mais 4 dá 12, vai 1. Aí aqui fica 9, certo? E aqui dá isso, 192 dividido por 10. A nota é 19,2. Beleza? Então, meus amores, o que eu achei aí? Eu consegui encontrar as notas, a média, né, do candidato 1 e 3. Tá? A nota que eu preciso agora é o X aqui. Eu estou querendo encontrar esse X bem aqui. É o que me interessa. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição ele quer que o candidato 2 seja o vencedor da competição, né? Até colocar aqui, o candidato 2 vencer. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Gente, qual que seria a média da nota do candidato 2? Média ponderada, como é que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó, X vezes peso 4, porque é química, né? Peso 4, física 25, peso 6. Tudo isso dividido por quanto, professor? Por quanto? 6 mais 4, que é os pesos. E isso, galera, você pode ter certeza que quando a gente coloca isso aí, eu tenho que ter a nota do candidato 2 maior que a maior nota que eu já tenho. Porque quem vai vencer, por enquanto, estava sendo quem? O candidato 1 estava com a nota maior. Então, para o candidato 2 vencer, a nota dele tem que ser maior que 21,8, certo? Então, aqui, meus amores, eu tenho 4x, 25 vezes 6, isso vai dar 150. É maior que, essa soma aqui não é 10? 10 vezes 21,8 vai dar 218. Eu já estou fazendo aí produto dos meios igual produto dos extremos, certo? Então, 4x vai ser maior que 218 menos 150. Ok? Então, galera, olha só. Eu tenho 4x que vai ser maior que 218. Eu subtraindo isso aqui, vou fazer a continha bem aqui do lado, ó, 218 menos quanto? 150. É bom fazer a continha para não cometer nenhum erro. Ó. 8 menos 0, 11 menos 6 dá 11 menos 5 dá 6. Ficou 68. É maior que 68. Agora eu venho aqui, ó, e já apago esse rascunho para não vacilar. X vai ser maior que 68 sobre 4. Então o valor do X tem que ser maior que quanto? Maior que 17. Beleza? Se essa nota, gente, ela é maior que 17, então, e é um número inteiro, porque a questão mencionou bem no início que são números inteiros, tá? Considerando que as notas têm que ser número inteiro, então o resultado só pode ser quem? Só pode ser a letra A, porque é maior que 17. Então essa nota tem que ser quanto? 18. Respostazinha aí, ó, letra A, bem bacaninha, ok?